Olá, galerinha dos quintos anos do CIEP Jaguari. Espero que esteja tudo bem com vocês e com as famílias, na medida do possível, né? Nessa pandemia que a gente está enfrentando. Hoje o nosso encontro é para orientações da sequência 7 do EMAI. Vamos lá, então? Pegue o EMAI e abram na página 50 e bora lá juntos fazer essas atividades. Então, vamos dar início com a atividade 7.1. Na página 50, a atividade 7.1, ela traz uma retomada do conjunto dos números naturais, que é o que nós íamos trabalhando desde o início das nossas atividades, né? Que é o conjunto dos números infinitos, que nós temos 10 algarismos, né? O primeiro é o 0 e o último da sequência, o 9. E com eles nós formamos o conjunto dos números naturais, né? Então, nós trabalhamos a ordem, a composição desses números, o valor posicional. Então, vocês já estão bem familiarizados com o conjunto dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, é uma sequência infinita, né? Com eles realizamos as operações. Agora nós vamos abordar os números racionais. O que são esses números racionais? São aqueles popularmente chamados de números quebrados, números com vírgula, né? Seja lá a maneira como for que vocês costumam se referir a eles. E aonde nós encontramos os números naturais? Perdão, os números racionais no nosso dia a dia. Vocês já pararam para pensar? Vamos ver então. Vamos ver juntos aonde que nós encontramos os números racionais. No nosso dia a dia, porém, usamos números que não fazem parte do conjunto dos números naturais, que são o conjunto infinito dos números. Com certeza você conhece alguns deles. Observe as escritas a seguir e diga a que elas se referem. O primeiro número que aparece aqui, 1,75. R$1,75. O segundo número, 2,8 m, significa 2 metros e 80 centímetros. É uma medida de comprimento. Próximo número, 3,150 kg. 3 quilos, 150 gramas. É uma medida de peso, de massa, né? E o último número que aparece aqui, 1,5, o símbolo aqui L, significa 1,5 litro. Aqui uma medida de capacidade usada quando nós medimos substâncias líquidas, né? Água, óleo, azeite, tudo aquilo que é líquido, né? Refrigerante. Então, a gente utiliza medida de capacidade. Novamente, retomando aqui, quilograma, né? Medida de peso. M, medida de comprimento. E aqui, R, cifrão, símbolo do nosso dinheiro, sistema monetário, aqui no caso, o R maiúsculo indicando o real. Então, esses 4 exemplos aqui, desses números com vírgula, são chamados os números racionais. Eles se apresentam nessa forma ou ainda na forma fracionária, tá? Então vamos ler juntos. Em matemática, números como esses são chamados números racionais. E nestes casos, estão escritos na forma decimal, que são esses que eu fiz a leitura. Popularmente, as pessoas dizem que são números com vírgulas, mas os números racionais podem ser representados sob a forma de frações, que são menos usadas no mundo de hoje. Mas o importante é que vocês saibam que tanto os decimais quanto esses aqui que vão aparecer no item B, que são os fracionários, também são exemplos de números racionais. Então aqui eu tenho 1/2,
1/3, 1/4, 2/3, né? Significa que aqui eu tenho um inteiro que foi dividido em 2 partes, um inteiro em 3 partes, um inteiro em 4 partes, tá? E assim tem a proposta aqui. Discuta o significado dessas escritas com um colega. Então, aqui, essa discussão oral, você não vai fazer. Então, você vai fazer o quê? Fazer essa representação aqui, você vai desenhar, para que você entenda, tá? Essa é a proposta da atividade 7.1. A próxima, a 7.2, nós temos uma historinha. Sim, um texto, né? A matemática também está presente aqui nessa história da família Souza. Então, vocês vão ler com atenção esse texto que a apostila traz. Vai contar a história de uma viagem realizada pela família Souza. E vocês vão grifar ou sublinhar aqui embaixo todos os numerais que aparecem no texto. Então, aqui, ó, aparece o número fracionário, aqui aparece um número, um código, que se refere ao óleo, aqui, ó, novamente, sistema monetário. Então, você vai, tudo o que for número que aparecer nesse texto, você vai grifar e depois você vai explicar o significado de cada um desses números. Então, você vai colocar todos eles e vai colocar ao lado o que eles significam. Tudo bem? Bem fácil, né? Deu para entender. Agora aqui na atividade 7.3, vocês realizaram na atividade anterior da historinha da família Souza, vocês circularam ou sublinharam todos os números que foram pedidos, certo? Agora, tem alguns exemplos aqui, tem 4 números aqui, 4 escritas que apareceram lá na historinha. Agora vocês vão fazer a escrita por extenso. Então, olha aqui, o primeiro que aparece, tá? Eu vou ajudar vocês fazendo o primeiro aqui, o exemplo. 3,5 litros. Então, você vem aqui e escreve 3,5 litros, tá? E assim, para as demais escritas que estão aqui. Você vai escrever por extenso. O exercício 2, da 7.3, ajude César a calcular os gastos da viagem, preenchendo o quadro aqui. Então, vocês vão encontrar 5 situações, problemas relacionados com a história da atividade anterior. Então, eu vou ler o primeiro. Para a troca de óleo do carro do senhor Miguel, quantos litros serão necessários? Então, vocês vão recorrer ao texto, voltem lá no texto e vejam de quanto em quanto tempo o senhor Miguel tem que trocar o óleo do carro. Essa informação vocês vão encontrar lá, certo? E assim, vocês vão conseguir resolver essas situações, problema da atividade 7.3.